Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, hoje eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre os remédios constitucionais. Importante ressaltar que os remédios constitucionais não estão no capítulo escrito remédios constitucionais, eles estão jogados aí na Constituição, ao longo da Constituição, então a gente reuniu todos eles para a gente aprender numa aula, então você não vai achar um capítulo escrito remédios constitucionais na sua Constituição e vai relatar todo ele. Tá? Em geral, eles estão no artigo 5º, o habeas corpus, mandado de segurança, injunção, enfim. Em geral, eles estão no artigo 5º, tá? Então, a gente vai ver os remédios constitucionais hoje. Os remédios constitucionais são esses. Então, é habeas corpus, mandado de segurança, tanto o individual quanto o coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular, tá? A ação popular tem acho que um capítulo aí sobre ela, um artigo pelo menos, tá? Vamos lá. Então a gente vai começar sobre o habeas corpus. Importante, a primeira coisa que você tem que aprender sobre habeas corpus. O habeas corpus não é recurso. Todo mundo fala, ai, vou impetrar um habeas corpus, um recurso para tirar ele da prisão. O habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é uma ação autônoma. Isso significa o quê? Se o sujeitinho foi preso e você for impetrar um habeas corpus para ele, e já estiver correndo uma ação penal, você vai impetrar o habeas corpus e esse habeas corpus vai ser um processo separado do processo que está correndo. Então, por exemplo, eu cometi um crime, tá? Aí eu fui presa preventivamente. Então, durante o processo, eu fui presa porque eu estava lá ameaçando uma testemunha, por exemplo. Se você for impetrar um habeas corpus, esse habeas corpus não vai ficar como se fosse um recurso dentro do processo. Tipo, enfiado no meio do processo, ação penal e tal. Ele não vai entrar aqui. Ele vai ser um processo à parte. Por quê? Porque ele é ação autônoma. Então ele vai ficar pensado, ele vai ficar grudado com o processo principal, tá? Mas ele vai ser outro processo. Então ele é uma ação autônoma, ele não é recurso, tá? Isso é muito comum as pessoas acharem que ele é recurso, ele não é recurso, ele é uma ação autônoma, tá? E daí, na hora que você vai ter que distribuir esse habeas corpus, você vai ter que entrar lá no distribuidor. Antigamente, a gente ia andando até o fórum, ia no distribuidor, entregava o papelzinho do habeas corpus, ele criava um processo novo, tá? É diferente. Que visa proteger a liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus visa a liberdade de locomoção. Então, eu fui presa legalmente, você vai impetrar o habeas corpus para mim, para eu sair da cadeia, tá? Ele pode ser impetrado por qualquer um. Então, a legitimidade ativa dele é qualquer um. Pode ser interposto por qualquer pessoa, estrangeiro, nacional. Pode ser uma pessoa que nunca ouviu falar da minha vida. Então ele pode ser por qualquer pessoa e sem advogado. Posso escrever um habeas corpus na mão, que é possível, tá? Então pode ser interposto por qualquer pessoa, sem advogado, em favor próprio de terceiro, e é gratuito, tá? Então é muito comum, ultimamente tem acontecido, por causa de matérias de corrupção na mídia, acontecer de um advogado do Rio Grande do Sul impetrar um habeas corpus pro Michel Temer não ser preso em Brasília. O Michel Temer nunca ouviu falar do cara e o cara foi lá e impetrou um habeas corpus. Isso é plenamente possível. Qualquer um pode impetrar um habeas corpus por qualquer um, tá? Se eu nunca conheci o fulaninho que lá no interior da Bahia tá sendo preso, eu posso impetrar um habeas corpus pra soltar ele. Não interessa se ele me conhece ou não, não interessa se eu sou advogada ou não interessa nada, tá? E também posso impetrar um habeas corpus pra mim mesmo. Então eu tô presa lá, eu posso pegar um papel e escrever o habeas corpus, tá? Legitimidade passiva. Então, qualquer pessoa pública ou privada. Isso é interessante, por quê? Porque, por exemplo, existem casos, por exemplo, eu fui internado num hospital particular e eu não tenho dinheiro para pagar o hospital. Aí eles não querem me dar alta porque eu não tenho dinheiro para pagar o hospital. Eu posso impetrar um habeas corpus para sair do hospital, porque nenhuma pessoa pode me privar da minha liberdade. Então existe possibilidade de impetrar um habeas corpus porque eu tô presa dentro do hospital e eles não querem me deixar sair porque eu não paguei a conta do hospital. Isso é muito possível. Então tanto pessoa pública quanto privada pode ser a pessoa contra a qual o habeas corpus vai ser impetrado. Então a gente chama assim o sujeito que está preso de paciente, tá? Do habeas corpus, tá? Então, quem tá preso lá é o paciente, tá? Então, se colocar na petição lá, autor, eu, paciente, fulaninho de tal que tá preso, tá? É isso aí. E autoridade coatora, a pessoa que mandou prender, tá? É isso aí.
Ele pode ser preventivo ou repressivo. O habeas corpus pode ser preventivo, ou seja, eu sei que vou ser presa, então eu vou impetrar um habeas corpus agora para evitar que aquela prisão aconteça. Isso se chama salvo-conduto, tá? Então, quando há a possibilidade de restrição de liberdade, então eu impetro um habeas corpus preventivo, e esse habeas corpus ele libera esse salvo-conduto que impossibilita de qualquer um de me prender. Isso acontece muito nas CPIs. Então, por exemplo, tem uma matéria aí polêmica, eu vou falar tudo na CPI lá. Então, eu impetro um habeas corpus preventivo, tenho um salvo-conduto, então se eu falar qualquer coisa dentro da CPI, ninguém pode me prender na CPI. Isso é muito comum na CPI, tá? Salvo-conduto. E repressivo, ou seja, eu já estou presa. Então, nesse caso, a pessoa já teve o seu direito de locomoção, sua liberdade de locomoção tolhida, então ela já está presa, aí a pessoa vai, impetra o habeas corpus para soltar, tá? Isso vai ter o alvará de soltura. Então, quando é preventivo, quando a pessoa não teve a sua liberdade de locomoção ainda tolhida, é salvo-conduto, tá? Para evitar que a prisão aconteça. E a repressiva é quando a prisão já aconteceu e eu vou ter que impetrar o habeas corpus para soltar a pessoa. Aí é o alvará de soltura que vai ter, tá? Então, é salvo-conduto e alvará de soltura. São duas coisas diferentes, tá? E agora, então a gente já viu o habeas corpus. O habeas corpus era para liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus pode acontecer para isso. O habeas corpus, ele também acontece às vezes para trancar ação penal, dependendo da situação, tá? Mas é muita discussão do STF aí. É melhor a gente falar só sobre o habeas corpus, puro e simples habeas corpus, tá? Agora a gente vai mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Tem o individual e o coletivo. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O que é direito líquido e certo? Em geral, o direito líquido e certo é aquele que está amparado na lei. Então, por exemplo, eu tenho direito à saúde, tá? E eu quero uma vaga de UTI. E certo é o quê? Certo é o quê? Que ele não tem... ele não precisa de dilação probatória. Ou seja, o direito líquido e certo é aquele... Por exemplo, eu tenho direito à UTI. E o dilação probatória é o seguinte: quando você for impetrar o MS, o mandado de segurança, você vai ter que juntar todas as provas que já provam aquele direito ali. Então, o mandado de segurança, ele é uma ação muito rápida e não permite a possibilidade de criação de provas dentro dela. Então, você tem que impetrar você tem que ajuizar o MS, o mandado de segurança, e já com as provas ali. Então, por exemplo, eu tenho direito à UTI, estou quase morrendo. Eu tenho as provas que eu tenho direito à UTI e estou quase morrendo. Então, eu junto tudo no mandado de segurança e impetro no mandado de segurança ali, entendeu? Então, o mandado de segurança não permite dilação probatória. Então, eu não posso impetrar, ajuizar o MS lá e falar: eu quero que venha um perito e prove que eu tenho direito líquido certo. Não, ele tem que ser provado ali na hora que você ajuizou o mandado de segurança, tá? Então, por exemplo, isso acontece em concurso público, que o sujeito não é nomeado, aí tem o edital, tem a lista de classificação, ele já coloca tudo no mandado de segurança, não precisa de dilação probatória. Acontece isso em hospitais, você precisa de uma coisa de hospital, lá você ajuiza o mandado de segurança, tem todas as provas ali que você tem direito. Isso é um direito líquido e certo e a possibilidade de mandado de segurança, tá? Só que o mandado de segurança não é possível quando não é amparado. Então, só é possível você colocar um mandado de segurança quando o direito não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, não é por acesso a dados, não pode ser acesso a dados, e nem liberdade de locomoção. Então, por exemplo, se eu estou tendo minha liberdade de locomoção tolhida, eu não posso impetrar um mandado de segurança, eu vou impetrar um habeas corpus. Se eu não estou tendo acesso a meus dados pessoais, eu não vou impetrar um mandado de segurança, eu vou impetrar um habeas data, entendeu? Então não pode ser nenhum nem outro. Quando não for nenhum nem outro, aí é mandado de segurança, isso que eles quiseram dizer. Importante ressaltar que é direito líquido e certo. Então, na hora que você for colocar teu mandado de segurança, ela tem que ter todas as provas do mandado de segurança. Não pode precisar de testemunha, perito, nada disso, tá? Exceto quando o documento para provar o seu mandado de segurança esteja na posse do fulano de tal. Então, por exemplo, eu tenho direito a UTI, mas o meu documento que prova que eu tenho direito a UTI está com o plano de saúde.
Aí sim você pode impetrar o mandado de segurança e daí o juiz manda citar e apresentar o documento que mostre que ele tem direito. É isso que vai acontecer, tá? Essa é a única hipótese que falte o documento ali no mandado de segurança, tá? Legitimidade ativa pode ser ajuizado por qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode ajuizar o mandado de segurança. Então, se eu estou em coma, minha mãe pode ajuizar o mandado de segurança para me botar no UTI, por exemplo, tá? Legitimidade passiva. Quem que pode ser o alvo do mandado de segurança? Autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então, por exemplo, fulano de tal não foi nomeado no concurso público, impetra o mandado de segurança contra o chefe do executivo que não me nomeou no concurso público. É basicamente isso, tá? Então veja bem que aqui pode ser no habeas corpus é pessoa pública ou privada. No MS já muda, é atribuições do poder público. Então autoridade pública ou atribuições do poder público. Veja bem, tá? Diferente. O mandado de segurança coletivo, ele tem as mesmas motivações do mandado de segurança individual. A única coisa que muda é as legitimidades. Veja bem, a legitimidade ativa que muda, que é o quê? Quando for mandado de segurança coletivo, é partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, essas entidades coletivas que vão impetrar em razão da defesa dessas pessoas que estão aqui. Então, partido político com representação no Congresso Nacional pode impetar o mandado de segurança. Organização sindical. Então, a CUT vai lá e impetra o mandado de segurança. Mandado de segurança ajuiza o mandado de segurança em prol dos trabalhadores. Então, é isso que quer dizer, tá? E lembre-se que a associação tem que estar funcionando 1 ano, porque isso é uma forma de coibir que associações sejam criadas e constituídas só para mandado de segurança coletivo. Então, visa uma legalidade ali, uma legitimidade na hora da pessoa ajuizar esse mandado de segurança coletivo, tá? Mas tirando isso, é tudo igual. É autoridade pública, agente pessoa de poder público e também visa direito líquido e certo. Então, tanto nos dois casos, tanto no coletivo quanto no individual, a prova tem que vir já no mandado de segurança provado o direito líquido e certo, tá? Vamos lá. O mandado de injunção, o que que é? O mandado de injunção é uma coisa meio complicada. Vamos ver. Então, a gente já viu o HC e o MS, como a gente chama, agora a gente vai ver o mandado de injunção. Na Constituição Federal, nós temos várias regras que o Constituinte falou assim, é direito ao fulano ter tal coisa de acordo com a lei, e essa lei não foi criada. Então, a Constituição fala, tem direito à greve, na medida que a lei complementar falar. Só que essa lei complementar nunca existiu. Então, há o entendimento que aquele direito não existe porque aquela lei complementar não existe. Então, o mandado de injunção visa exercer esse direito que a Constituição deu, mas que a lei não existe, então você não consegue exercer. Exemplo, a greve. O direito à greve está aqui no artigo 6º. Vamos ver aqui. Cadê a greve aqui? Greve. Gente, eu tenho que ler a greve aqui porque... No artigo 5º, acho que é no artigo 5º, se não me engano. Casa, exigido, trabalho, proteção social, identidade... Enfim, não lembro aqui onde que está o direito à greve, mas é o seguinte. O direito à greve é isso. A Constituição fala, os trabalhadores têm direito à greve, os funcionários públicos têm direito à greve, conforme lei complementar. E essa lei nunca foi editada. Aí os funcionários públicos queriam fazer greve, mas eles não tinham como fazer greve porque não tinha lei complementar editada. Aí o que acontece? O funcionário público entra com mandado de injunção e fala, eu tenho direito constitucional à greve. E eu quero que esse fulano que não editou a lei, edite a lei, ou me conceda o direito à greve
sem a lei. É isso que o mandado de injunção faz. Então, vamos dizer aqui, ó. Visa suprir falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, eu tenho o direito à greve. Só que essa norma regulamentadora não existe. Nunca foi editada. Então, eu quero suprir, eu quero fazer greve, mesmo que não tenha essa norma complementadora, regulamentadora. É isso que o mandado de injunção faz. Então, a legitimidade ativa do mandado de injunção é qualquer pessoa física ou jurídica. Essa pessoa tem que ter esse direito da Constituição, que a Constituição deu a ela, sem a norma regulamentadora. Então, eu tenho direito à greve, mas eu não tenho norma regulamentadora. Então, eu sou funcionária pública e não tenho norma regulamentadora. Quero que exercer o direito à greve sem a norma regulamentadora. É isso que é a legitimidade ativa. E a passiva? A passiva é o agente ou órgão público que é responsável pela edição da norma. Então você vai ver lá, quem é responsável por editar a norma da greve, que regulamenta a greve? O Congresso Nacional. Então, na legitimidade ativa é o funcionário público, que ele quer fazer a greve. E quem é a legitimidade passiva é o Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que não editou a lei que eu quero que faça para eu poder fazer a greve. É basicamente isso. Então, legitimidade ativa, o funcionário público que quer fazer a greve não tem lei regulamentadora, e o legitimidade passiva, a pessoa que está sendo processada é o Congresso, ou seja, o Congresso que deveria ter editado a lei não editou, tá? Cuidado com a diferença entre ADI de omissão e a mandado de injunção. O que é isso? Nas aulas de controle de constitucionalidade, se você for ver, você vai ver a ADI por omissão, que é o que acontece. É exatamente o mesmo caso. Quando a Constituição obrigou alguém a fazer uma lei regulamentadora de um direito que está na Constituição e essa lei não foi feita. Só que a ADI de omissão, ela tem a principal diferença do mandado de injunção, que é o quê? A legitimidade. Por quê? Conforme a gente viu ali, o mandado de injunção, vamos fazer um quadro aqui, a legitimidade ativa do mandado de injunção, a gente viu aqui que é qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que esteja esse direito constitucional tolhido pela falta de norma regulamentadora pode ajuizar o mandado de injunção, não é verdade? Então, qualquer funcionário público, qualquer um, se eu sou funcionária pública xixelenta que limpa o chão do funcionalismo público, sou funcionária pública e quero fazer uma greve, eu vou e posso impetrar mandado de injunção, tá? Só que a ADI de omissão não, que a ADI de omissão, muito embora ela tenha o mesmo objeto, a omissão, a ADI de omissão ela só pode ser ajuizada pelos legitimados a ajuizar controle de constitucionalidade. E quem que são os legitimados? Está lá no artigo 100 e pouco, 103, se não me engano. Vamos ver quem que são? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade e também é aplicado pela DI de omissão. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, governador do Estado, do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical e Entidade de Classe. Então, aqui os legitimados estão no artigo 103 da CF. Você pode observar aqui que a diferença principal do mandado de injunção com a ADI omissiva por omissão é que aqui no mandado de injunção qualquer um pode fazer. E aqui no ADI de omissão, só os legitimados do artigo 103. Tá? Então preste bem atenção, essa é a principal diferença entre a ADI de omissão e mandado de injunção. Na ADI de omissão, aqui também vai haver a determinação em tese pela Constituição, vai haver a determinação o que o STF vai determinar o poder que tinha que fazer aquela norma e não fez,
faça. E vai valer para todo mundo. Aqui no mandado de junção, não. Então, eu fui autorizada a fazer greve. Então, esse mandado de junção vai ser somente para mim. Então, só vai valer para mim, não vai ser erga omnes, não vai ser para todo mundo. Então, a outra diferença é que aqui é erga omnes, todos. E aqui é somente para a pessoa. Aqui, importante ressaltar que o mandado de junção pode ser ajuizado, tipo assim, Associação dos Funcionários Públicos da Câmara Municipal de Fortaleza, pode ser, tá? Então pode ser para um conjunto daqueles funcionários públicos que ajuizaram o mandado de junção, mas é diferente do ADI de omissão, que é para todo mundo. Então vamos supor, se um legitimado da ADI de omissão faz a ADI de omissão pelo 1 do 103, ajuiza a ADI de omissão, e ela é julgada, beleza, você tem direito à lei de omissão, faça a lei, faça a norma regulamentadora de greve dos funcionários públicos, essa lei vai valer para todo mundo, então todos os funcionários públicos vão ser atingidos por ela. Mas se eu faço um mandado de junção, para eu fazer greve só vai valer para mim aqui. Então essas são as principais diferenças entre mandado de junção e ADI de omissão. O que é? A ADI de omissão só vale só quem pode ajuizar os legitimados do artigo 103. O mandado de junção qualquer pessoa que tem o direito, óbvio, né? O mandado de junção vale para a pessoa. A ADI de omissão vale para todos. Essas são as principais diferenças de mandado de junção, tá? Então a gente já viu o habeas corpus, mandado de segurança e mandado de junção. Agora a gente vai ver habeas data. O que é habeas data? Habeas data é uma ação autônoma que você faz, você ajuiza, para você proteger ou ter acesso ou retificar dados seus, tá? Então, visa proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa impetrante constante nos bancos de dados. Ou seja, você vai querer acesso aos dados, retificação dos dados. Então, por exemplo, eu quero ver os meus dados que estão no Serasa. Eles não, eu vou lá no Serasa, eles não querem dar meus dados. Eu impetro um habeas data. Eu quero ver meus dados. Daí eles abrem acesso aos dados. E eu quero retificar meus dados e eles não me deixam retificar. Daí eu posso também ajuizar um habeas data para retificar meus dados, tá? Importante ressaltar que esse banco de dados, ele pode ser público, então você pode ser, eu quero acesso aos dados no INSS, eles não me deixam ter acesso aos meus dados no INSS e petro habeas data. Ou pode ser particular com caráter público, ou seja, Serasa, a SPC Serasa. Ele é particular, mas ele tem caráter público, então eu também posso impetrar habeas data para ter acesso ou retificação dos meus dados, tá? Mas um dado importante é o que? Ele é gratuito, só que essa é a principal regra aqui, isso cai muito em concurso público, o quê? Eu não posso impetrar habeas data para ter acesso a dados de terceiros. Só é possível a impetração do habeas data para ter acesso pessoal da pessoa. Então, eu tenho que impetrar o habeas data para ver os meus dados, para retificar os meus dados. A fulaninha só pode impetrar habeas data para ver os dados dela e retificar os dados dela. Não existe possibilidade de terceiro ajuizar habeas data para ver dados de terceiro. Tá? Então, nunca vai ser possível isso, tá? Então, só pode haver habeas data para dados do impetrante do habeas data, nunca de terceiros, tá? Aqui, ó, deve ser primária. Então, olha, veja bem, por exemplo, eu vou pro Serasa e quero ver meus dados, só que eu não perguntei pro Serasa se eu posso ver meus dados e já impetro o habeas data. Ele vai ser negado, por quê? Porque o habeas data só vai ser ajuizado e só vai ser aceito quando há uma negativa administrativa, recusa administrativa. Por exemplo, eu fui no Serasa, falei, eu quero ver meus dados CPF tal. Aí o Serasa fala, não quero te dar teus dados. Não quer? Não. Vou fazer um recurso administrativo. Não vai dar. Não quero. Não vou dar teus dados. Aí eu impetro o habeas data. Entendeu? Agora, se eu não vou no Serasa e não pergunto se eles querem dar meus dados, impetro o habeas data para ter acesso aos meus dados, não pode. Então tem que ter uma recusa administrativa no fornecimento das informações, tá? Ou, por exemplo, eu tenho acesso aos meus dados, só que daí eu quero retificar e o Serasa não quer retificar.
Aí eu também posso impetrar habeas data para ter a possibilidade de retificar, porque houve recusa da retificação dos dados, tá? Então tem que ter a recusa prévia, administrativa daquilo ali, e ou recusa de acesso ou recusa de retificação, tá? Então, o habeas data serve tanto para acesso de dados quanto para retificação de dados, tá? Quem que pode ajuizar o habeas data? Conforme eu falei, qualquer pessoa jurídica ou física, então vale tanto para física quanto jurídica, até porque a possibilidade de dados, tanto de física quanto de jurídica, diferente do habeas corpus. O habeas corpus nunca pode ser ajuizado para pessoa jurídica, porque não há liberdade de locomoção de pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não existe, é uma ficção jurídica. Então, habeas corpus só vai poder existir para pessoa física. Já o habeas data existe para pessoa física quanto para pessoa jurídica, só que essa pessoa tem que ser a dona dos dados. Jamais essa pessoa vai poder ser de terceiros, tá? Então, nunca vou poder impetrar um habeas data para ver os dados da minha mãe. Não. Só minha mãe pode impetrar habeas data para ver os dados dela, tá? E a legitimidade passiva? Quem que vai ser a pessoa que negou esse acesso aos dados? Pode ser entidades governamentais, então eu quero ver meus dados no INSS, eles não deixam ver, impetro habeas data. Ou pessoas jurídicas particulares, mas que tem um caráter público ou registro de dados públicos, ou seja, o Serasa. O Serasa, ele é particular, só que ele tem um banco que é de caráter público, então eu posso impetrar um habeas data contra o Serasa caso eles me neguem retificação ou acesso aos meus dados. Lembre que tem que ter uma negação anterior, tá? Agora, a gente vai para a ação popular. Ação popular, então vamos ver. Então, primeiro a gente viu habeas corpus, liberdade de locomoção. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data nenhum, tá? Mandado de junção, um direito que tem na Constituição, mas não tem regra, uma lei regulamentadora, impetro para ter direito, tá? Habeas data, quero ter acesso ou retificar meus dados, e não me deixo. Agora, o que é ação popular? A ação popular, ela visa essas 4 coisas aqui. Vamos lá ver? A proteção ao patrimônio público, entidade que do Estado participe, a proteção à moralidade administrativa, proteção ao meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Então, vale para todas essas coisas. Então, a ação popular pode ser ajuizada por qualquer pessoa, desde que ela tenha um título de eleitor. Isso é importantíssimo, tá? Na petição inicial da ação popular, você tem que colocar lá fulaninho de tal, título de eleitor número tal, tá? Então, se você não tem título de eleitor, você não pode ajuizar a ação popular, tá? Então, ela visa a proteção do patrimônio público. Então, por exemplo, o poder público vai destruir a igreja de 400 anos. Ação popular, não quero que destrua, porque aquilo ali é um patrimônio histórico cultural, ele faz parte do meio ambiente cultural e ele é um patrimônio público. Ou o fulaninho de tal tá desviando dinheiro, eu vou entrar com uma ação popular, fulaninho de tal tá desviando dinheiro da prefeitura, isso aqui é proteção do patrimônio público e moralidade administrativa. Então a ação popular visa isso, tá? Importante, que eu não coloquei nesses slides aqui, a ação popular sempre vai andar na primeira instância. Então, pode ser uma ação popular contra o presidente da República. Ela vai andar na primeira instância estadual, tá? Por quê? Porque ela é um caráter popular mesmo, tá? Então, não é para andar lá no STF. Então, a ação popular visa essa proximidade com a justiça. Então, sempre vai andar na primeira instância. Pode ser contra o presidente da República, pode ser contra ministro do Estado, qualquer um. A ação popular vai andar na primeira instância, tá? Qualquer cidadão pode ajuizar a ação popular. Então, a legitimidade ativa é qualquer cidadão que tenha gosto de direitos políticos. Então, ele tem que ter o título de eleitor e não pode ter não pode estar com os direitos suspensos ou cancelados, tá? Ele tem que estar com o gozo dos direitos políticos, então não pode estar nem suspenso nem cancelado. Por exemplo, se você deixou de votar nas últimas 3 eleições e não justificou, você vai ter a suspensão dos seus direitos políticos. Aí você não vai poder ajuizar uma ação popular, porque você está com os direitos políticos suspensos. E esse título de eleitor tem que estar na petição inicial, tá? É uma exigibilidade da ação, tá? Umas condições da ação. Legitimidade passiva. Pessoas públicas ou privadas, autoridades ou funcionários administradores. Então, tudo que estiver manejando proteção ao meio ambiente, moralidade administrativa, histórico-cultural, ação popular neles, tá? É para isso.
Opa! Aqui, importante ressaltar, as custas você não paga para ação popular, tá? Custas e ônus da sucumbência não são pagos. Então, se você perder a ação, ou se você tiver que pagar perícia, qualquer coisa assim, vai ser tudo isento porque você está numa ação popular. Só que se for provado que você ajuizou essa ação popular para prejudicar, ou seja, para má fé, você vai pagar as custas e os ônus processuais, tá? Então, em geral, ela é de graça, mas precisa, caso comprovada má fé, mas você precisa de advogado para ajuizar, tá? Pessoa jurídica ou estrangeiro também podem ajuizar a ação popular. Quer dizer, desculpa, a pessoa jurídica ou estrangeiro não podem ajuizar a ação popular porque elas não têm título de eleitor. Então, lembre bem disso, é muito mais fácil você lembrar do título de eleitor. Quando você vê uma questão, fulaninho pode ajuizar a ação popular, lembre do título de eleitor. Ele tem que estar votando, ele está com os direitos políticos ativos, porque a cidadania é a possibilidade de você votar. Então, se você está com os títulos cancelado, suspenso, ou você não justificou, enfim, tudo isso, você não vai poder ajuizar a ação popular, tá? Então, você tem que estar em gozo dos seus direitos políticos e na ação lá, na inicial, você tem que colocar seu título de eleitor lá na ação, porque senão você não vai, a sua ação popular não vai ser aceita, tá? Então, esses são os remédios constitucionais, tá? Aí a gente tem o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção e a ação popular. Tudo isso está na nossa Constituição, tá? Então, eu coloquei aqui basicamente... aqui, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, entidade de que o Estado participe, moralidade, tá? Administrativa, meio cultural, enfim, tudo isso. Só que tem essa cidadania significa título de eleitor, tá? Então lembre bem, é muito fácil, os remédios constitucionais não são difíceis, tá? Em geral, é bem fácil de compreender. A jurisprudência, que é um pouquinho mais difícil, mas como a gente tá numa aula bem básica sobre direito constitucional, é isso aí, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigada e até mais!